E aí, caro amigo e cara amiga do Ebu, você que está precisando fazer aquela prova, que está precisando aí fazer uma revisão para a prova e até mesmo que está precisando elaborar uma prova e não tem tempo de reler o livro, segue a gente porque hoje a gente vai falar de um livro muito bacana, muito legal da coleção Vagalume, que é o conhecidíssimo Escaravelho do Diabo. Vem com a gente. Na tranquila cidade de Vista Alegre, uma série de crimes começa a perturbar a vizinhança. Mas nem todos correm perigo, afinal, o serial killer só mata pessoas ruivas. E ele também tem uma característica bastante peculiar: entregar um escaravelho de presente para quem será a sua próxima vítima. Esse é o thriller brasileiro que vai te deixar pregado nas suas quase 200 páginas. Isso mesmo, eu estou falando do clássico da série Vagalume, O Escaravelho do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida. O livro Escaravelho do Diabo é, sem dúvida, a obra mais conhecida da autora Lúcia Machado de Almeida, e foi escrito em forma de folhetim entre 1956 e 1957, mas foi lançado pela série Vagalume somente em 1974, de uma forma integral, que é essa obra aqui que eu estou falando para vocês. Para quem já conhece a autora, sabe que você vai encontrar aqui bastante suspense, muitas curiosidades, bastante ciência, mas também uma quantidade muito grande de polêmicas. A história começa quando, numa tarde, o garoto Hugo, um jovem de 18 anos, recebe um pacote de um dos funcionários que trabalha em sua casa. Dentro da caixinha há um estranho besouro, que o rapaz não dá muita confiança. No dia seguinte, Hugo aparece morto com uma espada espanhola encravada em seu peito, e assim começa a nossa história. Alberto, estudante de medicina e irmão de Hugo, conhece nessa manhã um inspetor Pimentel. Esse personagem, o inspetor, vai aparecer aí em outras obras da autora, porque ele se torna meio que o Sherlock Holmes dela. Alberto e o inspetor Pimentel se tornarão os principais investigadores dessa história, que conta também com outros personagens, como por exemplo os hóspedes da irlandesa Cora O'Shea, que é dona de uma pensão na cidade de Vista Alegre. Esses personagens eles são apresentados todos no segundo capítulo. Aqui nesse grupo temos Cora O'Shea, a irlandesa, dona da pensão e que é obcecada por ser magra. Marmaduke, seu filho mais velho, que voltou recentemente da Inglaterra, onde estava estudando química, e é um personagem que ele quase não aparece na história. Mr. Grass, um velho suíço professor de francês. Mr. Gedeon, um representante de uma empresa dos Estados Unidos que vende artigos ortopédicos. E Verônica, uma jovem que vivia há muito tempo na pensão e estava lá justamente pelo fato da pensão ficar perto do conservatório onde ela estudava música. Ainda na pensão trabalham também Elsa, a arrumadeira, e um cozinheiro que só é chamado de cozinheiro mesmo na história. Outra personagem importante na história é Raquel Saturnino. Também ruiva, a garota se torna namorada de Alberto depois que o mesmo vai até um antiquário da cidade investigar sobre a espada espanhola que matou seu irmão. Tudo isso acontece quando Alberto está num ônibus que sofre um acidente e colide com um poste pelo fato do motorista estar dirigindo em alta velocidade. Ao lado dele tem um rapaz que está segurando uma revista onde tem um escaravelho na página. E aí, quando ele olha aquele escaravelho e ele vê o nome científico do inseto, ele acaba tendo um insight que leva ele até a ideia da espada. Isso porque o escaravelho se chama Coprofanaeus incifer, que significa o portador de espada, que no caso é esse escaravelho que está aparecendo aqui. Mesmo com todas essas informações, o inspetor Pimentel ele não tá nem aí pro que o Alberto fala para ele. Ele nega que tem alguma relação, até que um outro fato acontece. Na pensão da Koroshi está acontecendo uma festa, onde a pianista norueguesa Mrs. Jewel está fazendo uma apresentação. Cora fica reparando no corpo da mulher enquanto os outros hóspedes dela se divertem. O filho Clarence está doente, então ele se retira para tomar um comprimido. Aí quando ele volta com um comprimido em mãos e coloca ele na boca e toma um gole de água, 5 minutos depois ele tem um ataque e acaba morrendo ali mesmo. Teria então o assassino feito uma nova vítima? Aqui a autora do livro então coloca para a gente a seguinte questão: os casos, então, eles estão relacionados ou eles são casos totalmente separados? A morte do Clarence não tem nada a ver com a morte do Hugo.
O inspetor Pimentel, um pouco teimoso, acha que não tem relação nenhuma entre os dois crimes, mas o Alberto ele já pensa de uma maneira um pouco diferente. E aí as certezas de Alberto elas vão aumentar quando, um pouco tempo depois, o corpo de Clarence chega no hospital onde ele está fazendo ali uns estudos para sua faculdade, e aí descobrem que o rapaz ele foi morto, né, através de um envenenamento por cianeto de potássio. Então, o Alberto vai até a pensão da irlandesa e descobre que o rapaz também tinha recebido um escaravelho. Nesse caso, um escaravelho dessa espécie aqui, o Hipophenemus toxicodendri. Nesse momento, Alberto conhece Verônica, por quem ele se apaixona. Isso mesmo. O cara tem uma namorada e ele se apaixona por uma menina que, como no próprio livro diz, não tem nem 17 anos ainda. As suspeitas então começam a recair sobre os moradores da pensão de Cora. Embora Pimentel custe a aceitar essa ideia, Alberto começa a usar também a investigação como álibi para ir até a pensão constantemente, para ver Verônica também. Uma investigação é feita na pensão, mas nada se encontra, mas alguns dados são colhidos. Primeiro, Mr. Gedeon gagueja toda vez que perguntam para ele alguma coisa. Já Mr. Grass está lendo um livro chamado Como Fazer Amigos, do autor Dale Carnegie. E Verônica não aceita depor de jeito nenhum e alega sempre que não tem nada a ver com o crime. Roberto então termina definitivamente seu namoro com Raquel e volta à pensão de Cora. Lá, ele tira uma foto dos hóspedes da pensão e depois pede para fazer uma ampliação da foto de Verônica. E a garota, não exatamente por causa disso, mas por causa de outras coisas, também começa a se aproximar um pouco mais do rapaz. E aí um terceiro assassinato ocorre. Dessa vez, a vítima é Maria Fernanda, uma cantora de ópera ruiva que vai até a cidade fazer uma apresentação. A moça é morta por uma seta que é disparada de uma zarabatana, e as suspeitas elas recaem sobre um de seus namorados, ou antigo namorado, chamado Cláudio, que envia um bilhete para a moça pouco tempo antes do acontecimento. Porém, Alberto, insistindo na tese da existência de uma relação entre os crimes, vai até o camarim da moça, não encontra nada, mas tem a ideia de buscar lá fora. E quando chega do lado de fora do camarim, encontra um escaravelho dentro de uma caixinha que foi jogada pela janela. No caso, um Mantophagus sagittarius, esse escaravelho aqui. Concluindo, então, que seria mais um caso relacionado com o serial killer de Vista Alegre. Os crimes não se estendem só às pessoas. No zoológico da cidade, um galo da serra, um bicho de lindas penugens vermelhas, também aparece estrangulado. Esse acontecimento faz com que Pimentel finalmente acredite na ideia de que existe uma pessoa que entrega escaravelhos para os outros e mata pessoas de cabelos vermelhos. Ou, na verdade, qualquer coisa que tenha cabelo vermelho. O inspetor e um estudante de medicina então resolvem agir. O que eles vão fazer? Eles vão sair pela cidade de Vista Alegre falando para todas as pessoas de cabelo vermelho que elas saiam da cidade, que elas vão para outro lugar, que elas tirem uma temporada fora enquanto eles tentam capturar e descobrir quem que é o assassino. Esse assassino que ele, o inspetor, nomeiam de O Inseto, por motivos meio óbvios. Nesse momento também, Raquel e Alberto retomam um contato, até porque Raquel é uma garota ruiva e ela precisa ser alertada. Só que esse reencontro ele vai ter consequências para a relação entre Alberto e Verônica. Porque o Alberto marca um encontro com a Raquel para falar sobre o perigo que ela corre em relação ao assassino, e aí um determinado momento em que ele está passeando com Verônica, a Raquel encontra ele vindo de um carro aí no meio da noite e reforça a ideia do encontro. Verônica, então, não entende nada e acha que o rapaz ele está em busca de um encontro amoroso com outra mulher e começa, então, a se afastar de Alberto. A partir desse momento, a história de Alberto com a Verônica vai ser praticamente o seguinte. O Alberto vai ficar o tempo todo insistindo em falar com a Verônica, mesmo depois da menina ter falado vários nãos para ele. E o final dessa história é surpreendente.
As orientações de fugir da cidade então se estendem até o padre Afonso, que é avisado por Alberto sobre os perigos do serial killer. Mas o padre, ao invés de tomar a atitude que todos estavam tomando, diz que não, que quer permanecer na cidade porque ele é um homem de Deus e é um professador da fé e que se tiver que acontecer alguma coisa com ele vai acontecer independente se ele fugir ou não, porque essa é a vontade de Deus. E é nesse momento que o estudante de medicina percebe que o padre Afonso ele tem uma amizade estreita com o Mister Graça, que é uma coisa que vai fazer bastante sentido lá no final da história. Alberto então recebe um escaravelho de papelão. Isso vai acontecer depois que ele vai novamente até a pensão, tentar encontrar quem que é o assassino, mas não obtém êxito, assim como também a sua tentativa de falar novamente com Verônica, que, como eu falei, vai passar aí por todas as partes da história do livro. Uma outra orientação que também foi dada aos ruivos da cidade, como por exemplo o caso do padre Afonso que não quis fugir, era que se caso ele recebesse um escaravelho, que ele entrasse em contato imediatamente com a polícia. Eis que acontece um fato inusitado. Está acontecendo uma tempestade na cidade, o carteiro está entregando as suas encomendas no temporal, e aí, de repente, ele cai na rua e a sua bolsa é levada por uma enxurrada. Então, todos os pacotes eles se perdem, inclusive um pacote que tinha um escaravelho dentro. Esse pacote com esse escaravelho era justamente endereçado a Raquel Saturnino. Então a moça ela não sabe que ela vai ser atacada e aí ela acaba permanecendo na cidade de Vista Alegre, assim como ela permanecia normalmente. E aí já dá para meio que prever o que vai acontecer. A moça ela estava namorando com um ricaço romeno chamado Ravik. Só que, como esse homem era um homem muito mais velho, ela também tinha alguns casinhos aí com outros rapazes mais jovens. Em uma determinada noite, ela estava ali numa pracinha, se encontrando com um desses rapazes. Ela resolve então voltar sozinha para casa no meio da noite. Até que então ela é atacada por uma figura monstruosa e leva um golpe fatal no pescoço. Só que ela não morre. Por quê? Porque quando o homem está atacando ela, né, quando na verdade o serial killer está atacando ela, um motorista aparece, buzina e consegue evitar que o golpe seja desferido com bastante destreza. A moça, então, acaba entrando em choque profundo, mas consegue revelar algumas características do assassino. Alberto, então, consegue encontrar um dia Verônica andando sozinha na rua e resolve falar de novo com a garota. Nesse momento, um tiro é disparado contra os dois, mas não os acertam. E Alberto então vai correndo atrás da pessoa que supostamente deu um tiro neles e acaba indo parar justamente na pensão de Cora. Lá ele encontra o cozinheiro, que até aqui é um dos principais acusados do crime. Praticamente todas as coisas que acontecem, o cozinheiro ele tá ali meio próximo e todo mundo sempre suspeita dele, mas nunca encontram nada que consiga incriminar o cozinheiro de fato, até porque as suspeitas se caem por ele pelo fato dele já ter tido alguma passagem na polícia, mas tudo muda quando um saquinho cheio de besouros é encontrado embaixo do travesseiro de Verônica. A moça, além de passar a ser a principal acusada pelos crimes, também reclama muito que a Alberta não faz nenhum esforço para provar que ela é inocente. Por isso, ela rompe definitivamente com ele nessa ocasião. O caso também se agrava, pois as notícias sobre o inseto começam a aparecer cada vez mais nos jornais, o que atrapalha muito a investigação do inspetor Pimentel e do Alberto, porque isso espalha um grande pânico pela cidade e as pessoas começam a inventar as histórias mais malucas para tentar desvendar quem que é o assassino ou para tentar se proteger do assassino. Mas seria mesmo Verônica a serial killer de Vista Alegre? Seria mesmo Verônica a responsável pela entrega dos escaravelhos? Um par de luvas mal costuradas e uma máscara chegam por correio até Alberto. Mister Gedeon é interrogado novamente e dá várias respostas evasivas. E com ele é encontrada uma enciclopédia de entomologia, uma enciclopédia relacionada ao estudo da vida dos insetos. Gedeon afirma então que ele está de posse da enciclopédia justamente porque ele quer ficar mais a par do caso, do que está acontecendo. A polícia, na verdade, tem quase certeza que o assassino é o cozinheiro. Inclusive, Cora O'Shea
tenta dispensar o rapaz do serviço, porque ela não quer mais que ele trabalhe para ela, mas ela é impedida pela polícia, que não quer que o rapaz se mantenha longe das investigações. Ele, inclusive, é visto brincando com um escaravelho, junto com o Mister Grazi, em um certo momento da história. A última vítima do inseto é feita. O padre Afonso recebe um escaravelho, esse aqui, da espécie Bembidium ustulatum. Ele tenta comunicar Alberto e o inspetor de todo jeito, mas uma tempestade que aconteceu na noite anterior acabou estragando todos os fios de telefone e ele não consegue falar então com ninguém. Até que então ele pede para o sacristão pegar um automóvel e desesperadamente ele vai até a delegacia. Só que o padre, ele não quer ficar na casa de ninguém para ser protegido, ele decide ficar protegido mesmo dentro da igreja. Quando o sacristão volta com o inspetor e com as outras pessoas da polícia para tentar prender o inseto, a igreja ela está totalmente em chamas. E dentro da igreja são encontrados dois corpos, o do Padre Afonso e o do Mister Grass. Então, mas quem é o assassino e como que ele é descoberto? Essa é a parte mais estranha do livro, tá? Porque, assim, em outra obra da autora, ela vai falar que o Inspetor Pimentel é um gênio do crime e que ele consegue descobrir quem que é o assassino do escaravelho e etc. e tudo mais. Só que, na verdade, na história, quem acaba descobrindo quem que é o assassino não é o Inspetor Pimentel. Inclusive, depois da morte do Padre Afonso, o Inspetor Pimentel ele meio que desaparece da história e aí tudo fica por conta do Alberto. Como é que então o Alberto vai descobrir esse mistério? 5 anos se passaram depois da morte do Padre Afonso e o Alberto ele já está formado em medicina e está num congresso na Alemanha. E é lá que ele vai conhecer o homem que resolve, né, que dá aí toda a solução para esse mistério. O nome desse rapaz, né, o nome desse médico é Kurt von Richard. Depois de uma das várias palestras do Congresso de Medicina que Alberto está participando, ele sai para jantar com Kurt. Só que nesse jantar eles estão conversando ali animadamente sobre diversos assuntos, até que eles começam a falar sobre mulheres. E aí então o Alberto ele tira da sua carteira a fotografia da Verônica e mostra, né, a fotografia da mulher pela qual ele foi apaixonado a sua vida toda. Nessa altura, pelo menos, a Verônica ela já é uma mulher maior de 18 anos, pelo menos. E aí, então, conversando com o Kurt von Richard, ele observa na imagem, né, o Kurt, que tem uma pessoa ali que ele conhece, que no caso é o Mister Grass. E aí ele fala assim, esse homem aí, ele me é conhecido, na verdade ele se chama Rudolf Bartels. Então, Alberto toma um susto e pede para que Kurt lhe conte a história. Então, Alberto pede que Kurt conte, então, a história desse homem, né, do Rudolf Bartels. Rudolf Bartels, então, era um estudioso da universidade, né, que era entomologista. Ele, em um determinado momento da sua carreira, faz uma descoberta grandiosa para uma pessoa que faz parte desse universo. Ele descobre uma espécie totalmente desconhecida de escaravelhos. No caso, a espécie que ele descobre é a Igniocornium diabolicus, que no caso é uma espécie fictícia, tá? Ela não existe, ela só existe aqui no livro. Então, em um dos congressos de entomologia, ele vai mostrar a sua nova descoberta para todas as pessoas. E então, quando ele está lá mostrando a sua descoberta, que ele vai abrir a caixa para mostrar um novo tipo de inseto, a caixa está vazia. E ele acaba tendo um grande choque. E sai humilhado por todos os seus companheiros ali de pesquisa. No caso, a peça ela foi pregada por Hans Schultz, que era um inimigo acadêmico de Rudolf Bartels. Hans Schultz, como vocês já devem imaginar, era um homem ruivo. Então Bartels acaba matando o Hans Schultz estrangulado. Ele vai então parar num hospício e de lá ele foge e nunca mais é visto. Então, o que acabou acontecendo foi que Bartels fugiu do hospício, veio parar no Brasil e aqui, então, ele começou a voltar a cometer os seus crimes, motivado pelo ódio que ele passou a ter de pessoas ruivas por causa do seu inimigo Hans Schultz lá da Alemanha.
E aí é claro que eles explicam que isso passa a acontecer porque ele teve um colapso nervoso que deixou ele totalmente maluco, né? Que fez com que ele não conseguisse discernir mais aquilo que tinha acontecido com ele, daquilo que outras pessoas ruivas poderiam fazer para ele de bom ou de ruim. E aí então, né, o livro que aparece lá no começo da história que eu contei para vocês, o Como Fazer Amigos, serve para que o Mister Graz ou o Rudolf Bartels ele se aproxime, por exemplo, do padre, que inclusive ele ajuda até o padre a construir a capela e faz a capela de madeira já pensando na ideia lá do seu crime do incêndio posteriormente. Então era um serial killer que ele arquitetava muito bem, mas muito bem mesmo, né, os seus planos com muita antecedência. Não é só isso, tá? O Alberto, então, ele volta para Vista Alegre e aí, lá em Vista Alegre, ele encontra quem? Quem? A Verônica. Isso mesmo. E aí a Verônica faz o quê? O quê? Ela resolve voltar a namorar com o Alberto e aí eles se casam e tem um filho cujo nome do filho é Hugo. É isso aí. Se você gostou então desse vídeo e você quer saber o que eu realmente penso dessa obra e também ver a minha análise sobre o filme que foi feito do Escaravelho do Diabo, que inclusive é a única obra cinematográfica baseada nos livros da coleção da série Vagalume, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que tá no card, tá certo? Até mais. Fui.